Eu conheci uma pessoa que não demos certo. E aquela pessoa diz que eu lhe gastei 4 anos para eu começar. E naqueles 4 anos eu era pobreta. Depois começo a desenvolver. Já não é pobreta. Começo a desenvolver. Começo a conhecer coisas um pouco boas. Nós namorávamos caminhando. Depois já tenho um vício básico. De repente eu já estou a me separar dela. Ao me separar dela, o que é que muitas das vezes acontece? Nós temos poder espiritual. As pessoas são feiticeiras sem saberem que são. Fica com raiva de mim, não vou casar com nenhuma outra mulher à frente. Porque tudo que vai acontecer à frente, eu vou ser uma pessoa agressiva com tudo que a mulher quer aparecer na minha linha. Sim. E vai acontecer que, não obstante, aquela mesma mulher saia e vai procurar um obscurantista para poder me amarrar, para eu não ter sucesso, tanto no trabalho, assim também como no lado sentimental. São os casos mais comuns que destroem as relações atualmente. São muito mais fatores de vinganças, de relacionamentos prévios, tirando esses outros fatores que eu disse antes. Mas também temos uma outra parte que tem a ver com a parte de pessoas interesseiras. Há pessoas que se relacionam com alguém pelo dinheiro que a pessoa tem, não pelo sentimento que devem nutrir para aquela pessoa. O amor hoje em dia virou algo muito associado ao estado financeiro da pessoa. Então, a pessoa, quanto mais sabe que a pessoa tem, então a pessoa lá se aproxima. E depois vai ter aquilo que a pessoa quer, não é? E depois vai descobrir de que, na verdade, não queria aquilo, queria mais. Queria o quê? Queria afinidade. Não é aquela pessoa que escolheu. Escolheu o dinheiro daquela pessoa. Queria um homem que fosse da escolha dela. Não escolheu aquele homem, mas está com aquele homem porque queria as coisas que aquele homem tem. Então, as infidelidades vão começar. Sim. Isso acontece tanto nas mulheres, assim também como nos homens. Porque há mulheres empoderadas que o homem, quando olha e depois diz, olha, ali tem oportunidade, vai e se dá bem, depois descobre que não. Muitas das vezes essas mulheres, muitas das vezes nem são da idade desses jovens. É um jovem de 20 está com uma mulher de 50. Então, depois descobre que não, ela já não é da minha idade, estou a perder tempo. Depois de ter descoberto o melhor do dinheiro daquela mulher. Então, isso cria retaliações. Então, a nossa postura social no que concerne ao lado sentimental também é comprometedor. Porque se a gente esquece de que nós somos seres espirituais e se eu meto, por exemplo, uma tristeza em ti, tu podes ter uma reação negativa, porque nós não pensamos realmente do mesmo jeito, como disse daquilo das telepensadoras, que não temos a mesma forma de reagir perante reações. Exato. Muitos casamentos estão a ser destruídos por ações de raiva e por ações de feitiçaria criadas por pessoas que se vingam ou de homens ou de mulheres, ou por questões de historiologia, de espíritos que seguem ou tanto o homem ou tanto a mulher. Não vamos esquecer de que falo no sentido de mulher, porque as mulheres têm sido as mais notórias nessa situação. Sim, sim. Mas esses maus espíritos ou essas ações também recaem nos homens. Na mulher pode haver um demônio que chama-se predominantemente de marido espiritual, mas no homem também existe a mulher espiritual. Há homens que morrem por causa do marido espiritual de uma mulher, há mulheres que morrem por causa do quê? De uma mulher espiritual de um homem. Há casos sérios de impotência ou de insatisfação sexual que existem nos relacionamentos, que são criados por questões espirituais que nós não damos atenção. Porque seguimos a uma ideologia que dizem, vamos orar muito, que tudo vai acontecer. Certo. Eu não nego, a oração é muito boa, mas tem outros fatores que existem no mundo, que foram estabelecidos, que não podem ser ignorados, porque esses fatores ignorados vão criarem problemas sérios nas nossas vidas. Mateus, eu já vi em situações como que de alguém que está numa família, não é casada numa família, depois separa-se e a família, né, se calhar até já nem é um homem, mas também a família diz assim, epá, você saiu dessa família, essa família é chata, as tuas próximas relações não vão dar certo. Isto também influencia, em algum momento, para que esta pessoa, este homem, esta mulher, tenha relacionamentos frustrados? Ou é apenas uma falácia intimidadora desta família? Primeiro, as palavras, elas têm poder, não se pode ignorar esse fator. Mas também tem uma outra coisa. Muitas mulheres já tiveram relacionamentos que não deram certo. Têm tido muitas dificuldades de se reformularem. Por quê? Em algum momento, se uma mulher entra num lar onde ela não foi bem recebida, muitas das vezes tem havido muita sabotagem no sentido espiritual. Se até te lobolaram, você sai daquele lar lá, diz que deixou aquele lar, enquanto espiritualmente você ainda está casada lá. Você vai viver uma vida muito difícil à frente, porque você ainda está conectada com um lar onde você esteve e que você saiu há mais de 20 anos. Há mulheres que perdem lar depois de 10 anos no lar
elas com, digamos, com 25 anos, e ficam até os 45, 50, não conseguem ter homem. Porque ganharam uma prisão lá que diz que você foi lobolada por nós daqui, você não... saiu o corpo, mas espiritualmente está lá condenado. Então, são fatores que também não podem ser ignorados. Então, é daí que é muito importante a gente não ignorar certas responsabilidades que dizem que Deus condena. Porque quem diz isso é um homem igual a nós. E muitas das vezes aquele homem que diz isso só diz coisas que ele mesmo não faz. O coração dele, as palavras dele não andam juntas. Falo por experiência, não estou a desencaminhar, eu conheço que há um soberano muito forte, mas esse soberano não é tão egoísta ao ponto de não querer respeitar a posição que nós temos na terra, os desafios que nós temos. Então, há necessidade de saber que um casamento é um desafio muito forte. Larissa, há pessoas que conhecem homens... Segura só o seu fio de pensamento mais um segundo, Mateus. Vamos até Matola. Olá, Francisca, boa tarde, como está? Olá, Francisca, boa tarde. Francisca, consegue nos ouvir? Bom, penso que esteja a haver aqui alguma dificuldade, está difícil nos comunicarmos com a Francisca, infelizmente perdemos a chamada. Pode continuar a insistir, Francisca, que poderemos conversar assim que mantiver mais uma vez contato conosco. Mateus, encerrando o seu fio de pensamento? Eu diria que há homens, Larissa, que têm tudo para dar certo em casa. Há mulheres que têm tudo para dar certo em casa, mas o que falta é companheirismo. Aonde não há companheirismo não se passa. Por que eu digo isso? Me encontras hoje, tenho um bom emprego. Trabalho, fazemos, a vida está boa. Olá, Amélia, boa tarde. Olá. Boa tarde, como está, Amélia? Estou bem, ok. Deste lado também, graças a Deus. Qual é a sua contribuição em torno do nosso assunto de hoje? Não sei se a senhora sabe. Sim. Quero pedir o número do senhor. Ótimo, muito obrigada. Assim que encerrar a chamada, poderá deixar o seu contato com a nossa produção. Depois o Mateus vai entrar em contato consigo. Tá bem. Ótimo, muito obrigada. Ótimo, Mateus. Sim. Nós nos conhecemos... Depois ficam os créditos. Tá bom, obrigado. Eu tenho um bom emprego e depois, por motivos que a gente desconhece, eu perco o emprego. Eu nunca te escondi meu salário, sempre tiveste tudo à ordem. E depois eu estou com 2 meses desempregado, em vez de me dar apoio, você começa a me desprezar. Eu consigo continuar consigo porque eu te amo, mas algo foge. Alguns homens, quando se reinventam, depois não conseguem voltar à tua idade do mesmo jeito. E mesma coisa acontece com homens que têm esposas, que eles não querem que elas trabalhem, porque querem que elas dependam totalmente deles. Não pode fazer nada, eu vou te dar tudo. Até conta do mercado, quando chega a final do mês, aquilo que é rancho de casa, vai sair tudo inteiro. Não há de faltar nem haver 5 meticais de adição, porque eu não quero que tu tenhas uma independência. Um relacionamento não funciona assim. A falta de confiança e de maturidade é que criam também certos fatores, já falo do seio social. Porque uma boa educação que nós carregamos de casa, sabe, nos educa o quê? Eu vejo os meus pais como eles vivem. Se meu pai bate muito a minha mãe, enquanto eu for menina, por exemplo, depois eu tive casos de pessoas que diziam, provocam muitos homens, né? Provocam muitos homens, o homem depois, ele é tão calmo, depois pergunta por que estão a provocar. Ela diz que é porque eu não gosto do homem que não me bate. Aprendeu aonde? Viu o pai a bater a mãe? Batiam-se de manhã e no final do dia se davam, como se chama aquela coisa de... Cafuné, carinho. Carinho, tipo, pegava aquela água quente, já começava a fazer aquele bálsamo e no final do dia estavam lá a se abraçar, estavam a viver uma vida normal. É perigoso isso. É muito perigoso. Sim. E depois tem casos, por exemplo, dessa situação, em que quando a pessoa já, o filho nesse caso, no mesmo papel, vê o pai a fazer aquilo, então aprende a saber que uma mulher para poder ficar no lar tem que ser através de depurada. Ótimo. Jennifer, olá, boa tarde, como está? Boa tarde, estou bem, não sei aí. Estamos muito bem, melhor com a sua chamada. Pode deixar ficar a sua contribuição? Sim, vai dizer que eu gosto muito do curandeiro Mateus. Sim. Sou muito fã dele e eu gostaria de ter uma conversa assim com ele, em particular. Ótimo. É tudo, Jennifer? É tudo, sim. O resto vamos falar no particular. Ótimo, a indicação é a mesma. Logo ao desligar, deixa com a nossa produção o seu contato.